Bem-vindos ao Nana Pod. Eu sou a Nana e aqui eu vou contar histórias de pessoas comuns e fofocas também. Então pega o seu café e vem ouvir. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que me tocou profundamente. Primeiro de tudo, eu preciso colocar aqui um aviso de gatilho porque o podcast de hoje aborda experiências que envolvem violência sexual e saúde mental. É a história da Júlia, uma brasileira que, como muitas outras, buscou uma nova vida fora do Brasil, mais precisamente na Irlanda, cujo caminho foi cheio de desafios, dores, também muita coragem e superação, como vocês vão poder acompanhar na história de hoje. Inclusive, dia 18/6, agora, a Júlia completou 39 anos de idade. Toda a felicidade do mundo para você, Júlia, que você continue comemorando muitos anos de vida. Ela falou para mim que ela sempre acreditou no poder de contar e ouvir histórias reais, e hoje chegou a vez da Júlia dividir a história da vida dela com a gente. A Júlia nasceu numa família de origem alemã e italiana e cresceu em um ambiente bastante rígido. A sua infância foi marcada por regras, limites e uma forte influência principalmente da cultura alemã, que valorizava disciplina e ordem. Os alemães têm aquele jeitão frio, né? Uma coisa meio exército, assim, até o jeito de falar é meio bruto. Vocês já foram para a Alemanha? O cara dá tchau para você, parece que tá te rogando uma praga. E por isso ela estudou numa escola particular católica até o fim do ensino fundamental. E durante boa parte ali da infância, ela teve um sonho que hoje é um pouco curioso. Ela queria ser freira. Menina também queria ser freira. Já quis ser freira, vocês acreditam nisso? Teve um surto ali da minha vida que eu andava com uma bíblia para cima e para baixo, uma mini bíblia. E no meu caso é porque eu achava lindo aquela vestimenta das freiras, sabe? É aquela coisa, roupa preta, com o negócio do cabelo assim, tapando o cabelo. Para mim, só de pensar que eu não ia precisar pentear meu cabelo, já estava feliz. Até os 12 anos, a Júlia dedicava boa parte do seu tempo livre à prática religiosa, buscando ser boa o suficiente para Deus e para as pessoas ao seu redor. Era uma menina que queria agradar todo mundo, se encaixar naquele mundo cheio de regras e expectativas que a família dela impunha. Mas aí, como acontece com muitos adolescentes, a vida começou a mostrar outras cores. E aos 11 anos, mais ou menos, os Backstreet Boys surgiram na vida da Júlia e de todo mundo, né? E com eles, a primeira paixão intensa, o Nick Carter, aquele loirinho, vocês lembram? Ai, gente, a minha paixão adolescente dos Backstreet Boys era o Brian. Todo mundo tinha um Backstreet Boys preferido, o meu era o Brian, e o de vocês? Hoje em dia eu acho ele horrível, tá? Eu acho ele mais feio, pra você ver como é que gosto muda com a idade. Pra Júlia, aquilo mexeu profundamente com os sentimentos e a identidade dela, porque como é possível ela querer ser freira, se dedicar ali à religião, ao mesmo tempo ter um circo-tico, uma paixonite adolescente por um cantor. Ali foi o início de uma mudança que tirou o sonho do convento da cabeça da Júlia. Também aos 11 anos, a Júlia viveu uma experiência muito traumática que mudou a sua vida para sempre. Ela estava voltando para casa, apressada, de bicicleta, quando uma senhorinha atravessou na frente dela assim de repente. Obviamente ela não conseguiu frear e chapou na velha. Essa senhora caiu, bateu a cabeça e a Júlia, ali coberta de sangue, ficou segurando a moça nas mãos dela sem saber o que fazer, ouvindo um monte de gente gritar que ela tinha matado a véia. Essa tragédia marcou a infância da Júlia porque ela descobriu que aquela senhora vivia numa situação de extrema pobreza e que ela tinha estado no hospital recentemente porque essa moça essa véia, né, teve um ataque cardíaco e por ciúmes do genro dela, esse genro foi lá e retirou a véia do hospital à força, sem ter alta, tá? Sem autorização de ninguém, porque segundo ele não suportava ver a mulher dele, filha da senhora, passando tanto tempo no hospital. Então, essa senhora, na verdade, não devia nem estar ali na rua, ela devia estar se recuperando no hospital, mas foi levada de volta para casa à força, onde mal tinha comida, e por isso, inclusive, que ela estava na rua, estava em busca de alguma coisa para comer, ela estava revirando lixeira, bem na hora que a Júlia passou. E aí, nesse momento em que a Júlia bate com a bicicleta nela, ela sofreu um ataque novamente de coração e não resistiu. Para piorar, a família dessa senhora tentou responsabilizar a Júlia e a família dela, porque ela era menor de idade. E aos 11 anos, a Júlia teve que depor no tribunal. E vamos lembrar que aí era anos 90, então não tinha qualquer cuidado com crianças nesse tipo de situação. Ela lembra que foi colocada ao lado de um rapaz que estava sendo julgado por estupro e outros 2 por assalto. Então pensa que ambiente bom para uma criança. E dos 11 anos até os 18, a Júlia ficou sendo acompanhada pelo conselho tutelar para que eles tivessem certeza que ela ia conseguir construir uma vida saudável depois desse episódio traumático.
A adolescência da Júlia também não foi fácil. De 12 a 16 anos, ela passou por uma fase de muita rebeldia, porque na escola ela sofria muito bullying por ser mais alta, ser mais forte, por ganhar peso. Ela começou a odiar o próprio corpo e aí ela viu na gordura, né, no fato dela ser grande, ela viu nisso uma forma de armadura, uma forma de se proteger da dor, da rejeição que ela sofria. E foi assim que a autoestima dela foi assim, ó, pro buraco mesmo. E a adolescência foi marcada por questões hormonais, excesso de peso e extremo sofrimento. Aos 16 anos, a Júlia tentou tirar a própria vida. Esse foi um momento decisivo para ela, que levou com que ela procurasse ajuda profissional, e durante toda a adolescência ela passou por inúmeros psicólogos. Mas só depois desse episódio, ela foi encaminhada para um psiquiatra, e aí ela começou a entender melhor todas as dores que ela sentia. Foi nessa fase que a Júlia descobriu que não estava louca, como tantas vezes ela achou. Ela era vítima de um trauma muito antigo que ela carregava sozinha desde os 5 anos de idade. A Júlia havia sofrido abuso sexual de um vizinho, e por muito tempo ela ficou confusa sem saber se aquilo era real ou fruto da sua imaginação, já que sempre que ela tentava contar essa história para os pais, eles tentavam apagar. Sem saber como lidar com o que estava acontecendo, essa repressão e a falta de acolhimento só aumentou a dor da Júlia. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que passaram por isso durante a infância, inclusive dos pais não saberem lidar e na esperança de que a criança ou adolescente esqueça, simplesmente eles enterram o assunto. E isso causa um problema inimaginável para o futuro dessa criança, como no caso da Júlia, que até duvidava se aquilo tinha realmente acontecido. E muitas vezes a gente nem sabe identificar se o que aconteceu foi realmente um abuso. Eu, por exemplo, era bem nova, devia ter meus 8, 9 anos, estava indo muito mal no inglês, olha isso, né? Hoje em dia eu sou professora de inglês. Mas eu tinha um problema seríssimo com o professor de inglês da minha escola. Ele era o tipo de professor que vivia agarrando as alunas, pegando no colo. E eu sou igual gato. Eu não gosto que me encostem, eu não gosto que me carreguem. E ele fazia muito isso. Em um ano desses do ensino fundamental, eu estava com notas baixas, né? E esse professor, ele se ofereceu para dar aulas particulares, aulas de reforço. Como essas aulas seriam na minha escola, a minha mãe deixou. Eu lembro claramente de estar usando shorts, eu tinha um shortinho verde com uma carinha da Minnie, bem curtinho, e esse professor, ele sentou do meu lado e começou a ficar alisando ali a minha coxa, bem próximo mesmo da minha virilha. Eu me senti extremamente desconfortável, mas eu não sabia por quê. Imagina, eu era uma criança. Nunca falei sobre isso com ninguém. Na verdade, acho que até tentei falar com a minha mãe, mas ela não deu muita atenção. Até que um belo dia, depois de velha, eu estava numa roda de amigas e éramos 3. E as 3 estudaram também nessa escola, na mesma sala. E uma delas falou de uma situação que aconteceu com esse professor, uma situação pesada, inclusive. E nesse momento veio na minha cabeça exatamente a imagem daquele momento, eu sentada com ele e ele alisando a minha coxa. Aí veio aquele misto de raiva, tristeza, sensação de impotência. Finalmente os tempos mudaram e essa minha amiga falou que recentemente esse professor foi denunciado por uma aluna e eu espero realmente que ele pague por esses atos nojentos, porque um cara desse não pode viver em sociedade, muito menos cercado de crianças numa escola. Por isso, gente, é tão importante a gente conversar abertamente com os nossos filhos sobre abuso, sobre limites, porque eu era muito inocente e eu não fazia ideia do que aquilo significava. Não consegui nem perceber se era um abuso mesmo na época. Na vida adulta, a Júlia enfrentou ambientes tóxicos e abusivos em quase todos os empregos que teve. Ela já passou por violência psicológica, assédio e sentiu na pele o que muitas mulheres vivem todos os dias, mundo afora, que é ter o seu espaço e voz desrespeitados. Eu acho que todo homem tinha que viver na nossa pele pelo menos uma semana só, uma semaninha da vida adulta de uma mulher, para que eles entendessem o quão é difícil. Eu adoro ver esses red pill falando, ai, porque ser mulher é muito fácil, difícil ser homem, quero ver ser homem, meu amor, quero ver uma semana de menstruação, uma semana pós-parto, uma semana trabalhando num ambiente com um monte de macho, fazendo piadinha sem graça pra ver se gosta e sair dando tilt aí pela rua. No amor, a Júlia também teve suas batalhas. Seu primeiro relacionamento sério durou 7 anos. Ela tinha 19 anos quando começou esse romance e ele terminou numa traição muito dolorosa. Porém, ela conseguiu superar, até porque traição é livramento, né? Depois de 3 anos do término desse relacionamento, ela se envolveu com alguém que parecia ser uma base segura, mas que com o tempo se mostrou ser uma fonte de sofrimento emocional e abuso. Foram anos muito difíceis para Júlia, que ela ouviu palavras cruéis e foi obrigada a lutar
lutar para sair dessa relação tóxica, mesmo enfrentando ameaças. Nesse relacionamento, a Júlia sofria violência física e verbal. E ela nunca esqueceu as palavras que ele fazia questão de falar para ela, que ela tinha que agradecer a Deus por ele querer a Júlia, que ele era o único que queria ela, chamava ela de feia, de burra, entre outras coisas que eu não vou citar aqui. Isso é uma característica muito comum de pessoas tóxicas, principalmente narcisistas, porque ele tenta a todo custo diminuir a vítima, fazer ela acreditar que se ela deixar esse parceiro, se ela tomar coragem e deixar ele, ela vai ficar sozinha, ela nunca mais vai conseguir ninguém. E com isso você continua ali naquele relacionamento por medo de ficar sozinho, ninguém vai me querer, eu sou o pior ser humano do mundo. 2 meses depois que Júlia decide dar um fim nesse relacionamento, a Júlia começa a passar mal e vai para o hospital. Lá, ela descobre que estava tendo um aborto. Ela descobriu que estava grávida de 5 meses desse dito cujo. Foi um momento muito difícil para a Júlia. Ela passou por tudo sozinha, porque os pais dela tinham ido para a Alemanha visitar o irmão, que tinha acabado de ser pai, ou seja, o novo netinho da família. E a Júlia lá arrasada. Ela preferiu passar por tudo sozinha, ela não quis envolver nenhum amigo, não quis contar para a família o que estava acontecendo. E quando ela precisou ter alta desse hospital, né, ela precisava que alguém assinasse essa alta, o dito cujo, que seria o então pai desse bebê, que mais uma vez é um livramento, que esse, né, é triste falar sobre isso, mas pensando de uma maneira bem fria, olha só que livramento que a Júlia teve, né? Porque ela uma criança, gente, você fica para sempre presa a essa pessoa. E se essa pessoa não é um indivíduo inteligente emocionalmente, responsável e que te ajude, né, que te apoie, é a males que vem para bem, né? Então esse indivíduo não quis ir lá ajudar a Júlia, levá-la para casa, assinar a alta. Ele falou que não tinha absolutamente nada a ver com ela, que não podia fazer mais nada por ela, que essa criança já não existia. Ali, meu amor, foi a sentença de que realmente essa pessoa não merecia nem um pensamento seu, né? Quando os pais da Júlia voltaram de viagem, ela esperou que eles contassem tudo o que aconteceu, viu foto do sobrinho dela, viu fotos das viagens, e aí ela tomou coragem para contar tudo o que tinha acontecido de ruim na vida dela nos últimos tempos. Inclusive, nesse momento em que ela contou para os pais sobre o horror que ela viveu, ela teve um ataque cardíaco. Mulher, tu é tipo gato também, né? Você tem tipo 7 vidas em uma. Mas é que a emoção foi muito grande, ela relembrou tudo que viveu, e ela me contou também que nessa época ela trabalhava demais, chegava a dormir no laboratório, ela trabalhava com sistemas de tratamento de água lá na cidade dela, então imagina que foi uma sobrecarga física, emocional, psicológica, tudo ao mesmo tempo. É por isso que eu trabalho pouco. Ataque cardíaco, meu filho, pra eu sofrer só indo pro crossfit. Mas foi nesse momento que o irmão da Júlia, aquele lá da Alemanha, com muito amor e firmeza, chegou para ela e falou assim: meu amor, o que você está fazendo na tua vida? Você já tem 30 anos de idade, Júlia. Vamos acordar, vamos fazer alguma coisa. Você é especial, você não pode ficar aí, vivendo essa vida para sempre. Aí você tá achando que veio só ser irmão? Não, meu amor. Os irmãos aqui do meu podcast, eles estão de parabéns. Uma deu viagem para a Itália, com praticamente tudo pago para a irmã. Agora esse irmão aqui, meu amor, deu uma passagem para que a Júlia fizesse o caminho de Santiago de Compostela. É nessas horas aí que eu fico pensando, por que eu não tenho um irmão? Um só já estava suficiente. De repente ele me dava uma viagem para as cataratas do Iguaçu, qualquer coisa para mudar a minha vida. É por isso que a minha vida não muda. Faltou um irmão, uma irmã na minha vida, entendeu? A Júlia decidiu fazer o caminho de Santiago de um jeito bem roots, tá? Bem raiz mesmo, com mapa de papel, sem usar celular, ficou hospedada em albergues de peregrinos. Eu nunca achei que ia usar essa palavra na minha vida, peregrinos. Uma verdadeira mochileira, tá? Aqui não tem esse negócio de Nutella, não. Júlia foi mochileira raiz. Já no segundo dia de caminhada, ela aprendeu da pior maneira possível que uma meia pode mudar tudo nesse caminho aí. Ela colocou uma bota impermeável na chuva, só que quando o tempo abriu, ela não trocou pelo tênis, né? Porque tem um negocinho que você tem que trocar. Aí o pé da menina inchou, começou a sangrar e as bolhas se multiplicaram. Mas ela seguiu andando, tá? Ela seguiu andando, porque eu vi um negócio, eu vi um filme que esse pessoal, tipo assim, estão lá praticamente caindo, mas eles estão continuando. É por isso que eu não vou. Porque na primeira adversidade, minha filha já estava chamando um Uber. De noite, quando ela tirou as botas, ela chorou horrores, porque além dela estar exausta, o pé estava em petição de miséria. Aí tinha um polonês que não falava nada, não falava nem inglês.
E só pra constar, a Júlia também não falava, tá? É, coragem, viu, meu amor? Porque fazer um caminho desse aí, sabendo que só vai ter gringo lá, e não falando nem um pingo de inglês, já tiro meu chapéu pra você. Já tirei meu chapéu muito antes, mas agora eu tô tirando de novo. Botei e tirei de novo. O polonês viu a Júlia naquele estado e, sem dizer nenhuma palavra, ele apontou pra onde que era o banho. Ele ficou lá esperando ela sair do banho, tá? Ela se enrolou na toalha e depois pegou ela no colo. Ou seja, ele cuidou da Júlia, fez curativo, passou pomada, tratou os pés dela como se fosse assim, nossa, Santa Júlia de Calcutá. A Júlia nunca mais viu esse homem, tá? Ele realmente não tinha nenhuma intenção ali, ele só queria ajudar. E ela aprendeu que mesmo quando tudo parece perdido, sempre tem uma bondade, né? A bondade está sempre ali. Às vezes das formas mais inesperadas. No caso aí de um polonês bacaninha que te ajudou pra caramba. Mesmo com toda a dor, ela continuou caminhando e mais pessoas continuaram a ajudar a Júlia. Um alemão, por exemplo, sempre carregava a mochila dela e olhava no mapa para ver onde é que ela ia dormir e já deixava tudo lá para ela quando ela chegasse. Ela só precisava levar uma pochete com uma comida, água. E ela conta que teve um dia que, quando ela chegou nesse albergue que ela ia se hospedar, várias pessoas que também estavam fazendo o caminho de Santiago estavam esperando por ela na porta. E eles já tinham combinado que, se ela não chegasse até as 7 da noite, todo mundo ia voltar para procurar a Júlia. Olha só que coisa emocionante, né? É muito bacana saber que existem pessoas que se prestam a ajudar os outros sem cobrar absolutamente nada em troca. Recentemente a gente teve o caso da Juliana Marins, que foi aquela brasileira que caiu num vulcão na Indonésia, e após ela cair na trilha, que teve aquela comoção, né? Muitos resgatistas, eles se prontificaram a ajudar a Juliana totalmente sem ganhar nada em troca. Era uma coisa voluntária. Eles não estavam procurando fama, não estavam procurando dinheiro, era realmente na tentativa de ajudar. Infelizmente a Juliana não resistiu, né, ao frio, às condições do local. Acho que também ela estava machucada, mas eu acho válido homenagear essas pessoas que às vezes arriscam a própria vida para salvar o outro. Depois dessa experiência transformadora, que foi completar o caminho de Santiago, a Júlia foi para a Itália visitar a melhor amiga dela e tomou uma decisão, que foi morar fora do Brasil. Ela não queria mais morar no Brasil, não queria mais trabalhar no trabalho dela, então ela voltou para o Brasil só para organizar a vida, vender carro, pedir demissão, arrumar toda a casa, né? E depois de 3 meses ela já estava de volta em solo europeu. Um tempo depois, um amigo entrou em contato com a Júlia dizendo que ele queria muito morar na Irlanda, mas não possuía a cidadania europeia. Com isso, a Júlia resolveu casar com esse rapaz para ajudá-lo com o visto. Para quem não sabe, se você tem uma cidadania europeia e você se casa com alguém que não tem, essa pessoa que não é europeu, ela tem direito de morar com você em qualquer país da União Europeia. Cada país tem a sua particularidade para que você consiga o visto para o seu cônjuge, mas o cônjuge, uma vez que prova que esse casamento é real, ele tem todos os direitos de um cidadão europeu. E aí, depois de um tempo, ele pode aplicar para a cidadania do país em que ele está. Eu não sei se todos os países europeus permitem a cidadania daquele país específico depois de um tempo. A Irlanda eu sei que é um deles, e a ideia desse rapaz era exatamente essa: ficar um tempo com o Stamp for e depois aplicar para a cidadania irlandesa. Isso é muito comum, muita gente vende, inclusive, esse casamento, né, Júlio? Perdeu a oportunidade aí de ganhar uns euricos a mais? Mas também já vi muito caso de amigo que resolveu ajudar o outro amigo e depois se lascou, e vice-versa. Eu vou contar uma fofoca rapidinho aqui no meio desse episódio de uma pessoa que eu conheci e que ela também se casou com um rapaz nesse esquema aí. Ela precisava muito ficar na Irlanda, o amigo dela tinha a cidadania europeia, eles eram muito amigos, e ele falou assim: não, você pode, a gente se casa, não tem problema. Aí eles se casaram, só que qual que é o problema que aconteceu ali? O rapaz era homossexual, é homossexual. E ele começou a viver, ele continuou, na verdade, vivendo a vida dele loucamente, conheceu um rapaz e eles ficavam postando as viagens deles, postando na rede social, e aí a minha amiga ficou com que não passava nem Wi-Fi, porque a imigração não pode nem desconfiar que você casou com a pessoa apenas com a intenção de ter aquele visto. Pago ou não aquele casamento, quando há assim uma denúncia de que aquele casamento não é real, você pode aí até ser preso. Eu nunca conheci ninguém que foi preso por isso, mas eu acho que deve acontecer de perder o direito de ter o visto. Aí eles se casaram, ela se mudou para a Irlanda porque ela precisava ficar um tempo lá, ela até que gostou
gostou da Irlanda, mas o relacionamento com esse rapaz, essa amizade, não estava dando muito certo, porque ele começou a abusar da boa vontade da Júlia. Eles começaram a brigar muito, viram que a convivência ali não estava rolando e a Júlia achou melhor terminar aquela relação. A amizade foi por água abaixo. Mas peraí, Júlia, você me contou essa história, só que você não me falou o que aconteceu com o visto desse rapaz. Você deixou ele ficar com o Stamp 4 atrelado a você? Eu ia ficar muito preocupada com isso, porque se eu não me engano, o europeu ele é responsável por qualquer coisa que aquela pessoa que tem um visto atrelado a ele faça. Então, de repente, se ele der um golpe a alguém, se ele fizer alguma coisa de errado, pode ser que isso recaia em você, né? Ou se ele tiver uma dívida. Mas é assim, né? Pensando bem, na Irlanda o pessoal faz coisa tão ruim, não é culpado. Então, eu duvido muito que eles culpem um terceiro por algo que uma outra pessoa fez, né? Se não culpa nem quem fez, quanto mais quem é casado com ela. 2 anos depois dessa separação, a Júlia recebeu uma carta da embaixada italiana e aí ela percebeu que o ex, esse amigo, tentou falsificar a assinatura dela, possivelmente para dar entrada na cidadania italiana. Olha aí, tá vendo só? Complicado, ele devia ter seus documentos, deve ter tirado xerox, porque para você fazer o stamp for, tu tem que ter todos os dados do europeu. Aí pronto, nessa dança aí, meu filho, ele catou tudo dela. Tem um ditado que fala assim: nunca ajude um coitado, porque senão o coitado se torna você. Essa primeira tentativa da Júlia de morar na Irlanda não foi muito certa, né? Ela não deu muito certo. Ela morava com brasileiros no centro, numa casa cheia, trabalhava como cleaner, não falava nada de inglês, não tinha perspectiva nenhuma e ainda por cima quebrou o pé numa nevasca. A neve é um negócio filha da mãe, né? Olha, a primeira vez que eu vi neve assim a ponto de você afundar o pé, eu fui tentar fazer um negócio que ninguém que tem mais de 30 anos eu não recomendo fazer não, tá? Eu vi o pessoal no filme fazendo anjinho de neve, falei assim, vou fazer também, minha oportunidade, não vou perder, vou filmar aqui, vai ficar legalzinho. Me joguei, minha filha, de costas pra neve. Fiquei uma semana sem poder mexer o pescoço, com uma raiva de neve, que acho que até hoje, se eu forçar bem, eu lembro que eu tenho muita raiva de neve. O pessoal fala assim, vamos esquiar lá não sei onde. Eu falei, vai sozinho, vai você. Não quero ver neve nem pintado de ouro. Além de tudo isso e o quase golpe de estelionato que a Júlia passou, ela resolveu voltar pro Brasil para dar aquela respirada e depois tentar novamente voltar para a Irlanda. Só que dessa segunda vez, ela decidiu fazer tudo diferente. Ela decidiu morar com uma família irlandesa, viver num bairro irlandês, se abrir para uma nova cultura. A gente viver num bairro irlandês, quando a gente fala isso, porque todos os bairros são irlandeses. Eu sei, meu amor, mas é que tem lugares que são mais raiz, entendeu? Tem mais irlandês. O centro da cidade podia se trocar o nome. Não precisava se chamar City Center, não. Podia chamar, sei lá, Central do Brasil, porque ali o lugar que você vai ver mais brasileiro fora do Brasil é o centro de Dublin, entendeu? E foi aí nessa casa, como babá, que a Júlia começou a aprender inglês, porque tinham crianças, meu amigo. Você tem uma pessoa boa para você aprender inglês, é com criança. Eu falo isso para os meus alunos, perceba como a criança tem facilidade para te ensinar. Primeiro porque ela não complica nada, ela vai te ensinar as coisas ali cruas, entendeu? Ela vai te ensinar vocabulários, verbos e como falar as frases prontas. E como você convive com criança o tempo inteiro, geralmente são as mesmas coisas que você vai falar, então é mais fácil para você pegar aquilo ali. E foi o que aconteceu com a Júlia. Eu acho muito interessante que muitas pessoas criticam essa maneira de pensar, né, de que eu vou para a Irlanda, não quero me misturar com brasileiros. Muita gente entende isso como arrogância, soberba. E eu acredito sim que existem muitas pessoas que tenham esse sentimento de soberba, de achar que o brasileiro é pior, né, menor, menos do que o irlandês. Mas existem sim muitas pessoas que entendem que a melhor coisa para você aproveitar o seu intercâmbio ou aquele momento que você está se mudando para um país novo, vivendo uma nova experiência, é sim se aproximar o máximo que você conseguir de nativos. E é muito difícil, viu? E essa família, que a Júlia era au pair, se transformou na família dela. Eles acolheram ela de uma forma que até hoje, que a Júlia não trabalha mais lá, ela é como se fosse uma tia para as meninas, né? Como se ela tivesse um irmão irlandês, que seria o pai ali das meninas. E ela participa de casamentos da família, de festas, celebrações. Como eu falei alguns segundos atrás, isso é extremamente difícil de acontecer, de encontrar uma família que te acolha. Eu acho que eu só conheci uma pessoa em toda a minha vida na Irlanda que teve essa experiência de se transformar num membro da família ali, mesmo depois de sair do trabalho como babá. Depois, quando tudo parecia que estava se encaminhando ali para um final feliz, mais ou menos em 2022, a Júlia foi numa festa em Dublin e aí ela já estava meio bêbada e achou que seria mais seguro pedir um táxi para ir para casa.
E esse taxista, quando ele chegou na casa da Júlia, que ele parou o carro na frente da casa em que a Júlia morava sozinha, diga-se de passagem, ele a violentou. Então a Júlia sofreu aí um abuso sexual no táxi de noite, no meio da rua. E eu nem preciso dizer o quanto isso foi devastador para ela, né? Porque tudo voltou, todo aquele trauma, aqueles traumas antigos que ela tinha, os medos, as noites em claro, a insegurança. Pra você ver como é que são as coisas, né? A gente pega um táxi acreditando que vai ser mais seguro do que ir andando sozinha, e nessa sensação de segurança que a gente tem é que a gente se estrepa, porque no fundo, a gente como mulher, a gente não tá seguro em lugar nenhum, nem dentro da sua casa. Você vai falar assim, ai, tem que ficar trancada em casa, mas nem dentro de casa a gente tem sossego, sabe? É muito complicado ser mulher, gente. Na próxima encarnação, pelo amor de Deus, der pra mexer uns pauzinhos aí pra eu vir homem, eu tô agradecendo. Inclusive, eu aproveito para deixar aqui um recado, se você passou por alguma situação assim, entre em contato com o Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo que presta assistência para vítimas na Irlanda. Eles fazem um trabalho incrível de apoio. Eu mesmo já tive o prazer de conhecer. Meu eterno agradecimento a Ellen, que me acolheu num momento muito difícil da minha vida. Esse apoio ele é gratuito, o trabalho é totalmente voluntário e é importante lembrar também os números de contato caso você esteja em perigo imediato, que é o 999 ou então o 112. Lentamente, a Júlia foi se recuperando de todo esse trauma sofrido agora em terras irlandesas. Em 2023, ela foi aprovada em primeiro lugar no concurso público para o Laboratório Químico Central do Dublin City Council. Depois, ela passou no segundo concurso público e hoje ela trabalha como técnica ambiental no Fingal. Não sei o que significa, mas parece importante. Parabéns! A Júlia, como vocês podem perceber, é uma pessoa nem um pouco inteligente, né? Uma pessoa aí muito simples. Passou só em 2 concursos públicos em outro país. Pra você ver, né? A pessoa que chegou com inglês zero e não sabia fazer nada, que trabalhava como cleaner, hoje em dia trabalha na área dela como técnica ambiental. É muita coisa, né não? A história da Júlia ainda não tem o final feliz dos contos de fadas, até porque isso aqui é vida real, né? Ela tá solteira há quase 10 anos, ela não construiu uma família, ainda não comprou uma casa, mas ela tem esse mesma e tudo que ela conquistou, e não foi pouco, 2 concursos públicos. A Júlia transformou o que poderia ter destruído ela na base de uma força absurda. A história da Júlia não precisa de um final feliz, porque ela já é profundamente humana, corajosa, real, e isso vale muito mais do que qualquer conto de fadas. Eu tô aqui lembrando de tudo o que aconteceu na sua vida. Foi abuso quando você tinha 5 anos, foi ter que depor em tribunal por causa de um acidente quando você tinha 11 anos, você tentou tirar a própria vida aos 16, sofreu bullying, sofreu com um relacionamento abusivo, logo em seguida um aborto, depois uma tentativa de golpe. Esqueci alguma coisa? O abuso já na Irlanda, que é um lugar que a gente tem uma falsa sensação de segurança, e mesmo assim você não desistiu, Júlia. A sua história é um exemplo para todo mundo e eu tenho só que agradecer por você ter aceitado dividir ela comigo. E você, tem uma história que acha que vale a pena contar? Manda um e-mail para nasmte@gmail.com.